Queridos, a Bíblia ela é clara quanto às virtudes cristãs. Um dos relatos mais incríveis sobre como um filho e uma filha de Deus precisa se comportar está lá em Gálatas capítulo 5. Você conhece esse texto? Paulo fala sobre algo chamado o fruto do Espírito. Detalhezinho aqui para você já aprender de aulinha do mergulhando na palavra. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Fala o fruto do Espírito. Isso aí. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amados irmãos, nós somos pentecostais, amém? O que isso significa, pastor? Que nós cremos na atualidade dos dons do Espírito. É maravilhoso quando os dons estão em operação, quando nós vemos curas, palavras de conhecimento e tudo mais. Contudo, é mais maravilhoso ainda quando nós vemos a transformação que o Espírito de Deus produz nas pessoas. Quando nós vemos caráter sendo transformado, quando nós vemos a restauração de casamentos, quando nós vemos a transformação de vidas. E o que nós precisamos entender como igreja é: a maturidade cristã não é definida pelos dons do Espírito, mas ela é definida pelo fruto do Espírito. Eu vou repetir, para você dar um glória bem forte. A maturidade cristã se revela por meio de nossas ações, por meio do fruto, e não apenas por meio dos dons do Espírito. Então essa é uma verdade que nós precisamos entender. O que mostra que você é crente de verdade não é se você gira no manto, irmão. Tudo isso é bênção, glória a Deus, Deus vai te usar. Mas é se você é crente de verdade. Se você olha para essa lista aqui e fala: rapaz, é brabo, mas eu estou caminhando alguns % nisso aqui, e eu estou progredindo nisso aqui dia a dia. E o fruto do Espírito é composto por muitas virtudes, e uma virtude do fruto do Espírito é a longanimidade. Olha que nome bonito aí, ó. Longanimidade. Longanimidade vem do grego macrotúmia, e essa palavra aí, macrotúmia, ela é composta por duas outras: macros, que significa longo, tardio, e túmia, que significa ânimo, temperamento, natureza, disposição. Pastor, não entendi nada, me explica. Explico. O que essa palavra quer dizer é que ser longânimo significa ter equilíbrio emocional, significa ter constância de ânimo, significa ter paciência, significa não ser levado por aquilo que você sente. Então a longanimidade é parte importantíssima no fruto do Espírito. E longanimidade é importante inclusive em momentos de decisão. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Talvez você entrou aqui, meu irmão e minha irmã, e tem buscado uma direção de Deus para a sua vida. E você está naquele momento de decisão. Você está naquele momento que, cara, eu preciso decidir algo. Você não sabe se você muda de emprego, se permanece onde você está. Você não sabe se deixa o seu trabalho para empreender. Você não sabe que decisão que você toma, porque seu amigo, sua amiga, papai, mamãe, alguém está te pressionando. Você não sabe se você faz A ou B. Você não sabe se você compra aquela casa ou não. Você não sabe o que você faz. Posso te dar uma dica preciosa? Em momentos de decisão, seja longânimo. Em momentos de decisão, não se precipite. Eu vou repetir. Em momentos de decisão, em momentos de pressão, não se precipite. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já.
Aquele vendedor, e talvez tenhamos vendedores de plantão aqui que fazem isso sempre, fala para você: olha, eu tenho essa promoção, mas essa promoção é só hoje, você tem que comprar agora. Sabe o que eu faço? Eu não compro, na maioria das vezes, vai, na maioria das vezes. Sejamos justos. Em momentos de pressão, irmão, respira. Olha para a pessoa do seu lado e fala: se você está pressionado, respira. Ó, é para ser sincero, amém ou não? Quem aqui já tomou uma decisão precipitada e se arrependeu? Quem percebeu, se você tivesse respirado, você não tinha tomado essa decisão? Então, o que nós vamos explanar a partir de agora mostra a razão da Bíblia, porque a Bíblia tem razão, irmão. Vocês estão comigo aqui ou não? Então pega aí, amém? Provérbios 14, 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Eu vou ler de novo. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então o texto aqui ele faz um paralelo entre o paciente e o precipitado. Aquele que é paciente e longânimo, que respira, ele mostra entendimento. O precipitado revela insensatez. A versão ACF, Almeida Corrigida e Fiel, olha como ela aborda esse texto, como ela traduz. O longânimo, Provérbios 14, 29, ACF. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura, irmão. Rapaz, vamos ler de novo? Olha lá. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Irmão, não seja louco, não seja maluco, não se precipite. O que me ajuda em momentos assim é que eu sou muito analítico. E eu penso, e eu penso, e eu penso, e eu penso. Por isso que fritou, irmão, caiu tudo aqui. Tem hora que eu penso demais, e eu sou pego pelos meus próprios pensamentos. Tem alguém que parece comigo aí? Agora, eu não sou emocional no que diz respeito à tomada de decisões. Talvez você seja diferente de mim, talvez você seja mais impulsivo. Não se precipite. Seja guiado, irmãozinho, irmãzinha, pelo Espírito e pela palavra. Não se precipite. O apóstolo Paulo diz, Romanos 8,14: os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Filho de Deus é guiado pelo Espírito. Filho de Deus não é guiado por multidão. Filho de Deus não é guiado por pressão. Filho de Deus não é guiado por nada senão pelo Espírito de Deus e consequentemente pela palavra. Você já deve ter se deparado com uma estatística que diz que grande parte das pessoas, para ser mais claro, 70% dos cristãos que vão para a universidade se desviam. Pastor, então meu filho não vai para a faculdade. Vai para a faculdade sim, você tem que fazer o teu papel como pai, ensina ele, amém? Porque é a tua responsabilidade. Agora, a pergunta é, por que tem um monte de gente que se desvia na faculdade, ou com amizades novas, ou no colégio, onde quer que seja, com os amigos da rua, com os brothers do trabalho, com as amigas, sei lá da onde? Por quê? Por que deixam de ser luz? E por que não agem de maneira bíblica? Porque cedem à pressão, por medo da rejeição,
por medo da desaprovação. Ai, se eu falar que eu não vou tomar aqui a cerveja no bar, se eu falar que eu não vou ali para tal lugar, se eu não fizer isso, ai, vão me reprovar, ai, vão falar que eu sou crentinho, ai, vão falar que eu sou pastorzinho, ai, vão falar isso, vão falar aquilo. Ei, irmão, para com isso. Procura alguém perto de você, levanta o dedo de profeta e fala assim: tu é crente, não caia na pressão. Ah, mas se eu for rejeitado, seja bem-vindo ao mundo bíblico, você será. Um texto para você refletir, Atos 5, versículos 27 a 29. Trouxeram os apóstolos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Ó, os caras botando pressão neles aqui. No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Esse Jesus que vocês estão pregando e que ressuscitou, vocês ainda querem colocar a culpa que nós matamos esse cara aí? Vocês estão enchendo Jerusalém com essa doutrina. Olha a resposta de Pedro e os demais apóstolos, versículo 29. Eles afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Não importa o que você está falando, não importa o que a multidão está dizendo, não importa se alguém está botando pressão em você, o que importa é você tem que fazer a vontade de Deus. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Irmão, não ceda à pressão popular, não ceda à pressão dos seus amigos, não ceda à pressão do que quer que seja. Ai, eu vou ter haters. Vocês estão aqui ou não? Mais um texto para você refletir, Provérbios 19, 2. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Aí, não é bom agir sem pensar. Calma, irmão. Pensa com a cabeça. Ore a Deus. Respira. A Bíblia tem algumas histórias sobre precipitação. E eu quero contar uma para vocês que o fim foi catastrófico. 1 Samuel 13, versículos 5 a 7. Olha lá, abre sua Bíblia, liga aí ou presta atenção no telão. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e o povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, olha o contexto, quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre as rochas, em túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Então o contexto aqui, os filisteus estavam ameaçando Israel com um exército numeroso, com um exército poderoso. Eles reuniram uma grande força de soldados, carros, cavaleiros, que era muito superior ao exército israelita. O que acontece? A Bíblia deixa claro, você leu aqui comigo, que o povo se encheu de temor, eles ficaram aterrorizados, pressionados. O que Saul fez? Versículos 8 a 10. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Saul havia sido instruído por Samuel a esperar 7 dias
completos, 7 dias, até que Samuel, ou melhor, até que Samuel viesse a Gilgal, fosse a Gilgal para oferecer os sacrifícios e buscar orientação. Qual era a ideia? Nós vamos oferecer sacrifício ao Senhor e nós vamos esperar a direção de Deus para como guerrear com os filisteus. Então vamos esperar o profeta, vamos esperar Samuel, vamos esperar aquele que vai nos ajudar a buscar a Deus e trazer direção. Só que, amados irmãos, quando os 7 dias estavam se completando, e Saul como líder, como rei, viu que Samuel não havia chegado, vendo a pressão do povo, vendo a situação, vendo que o povo estava se dispersando, ele ficou assustado e impaciente, e fez o quê? Ofereceu o sacrifício. Versículos 11 e 12, Samuel perguntou: o que foi que você fez, Saul? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, eu vou repetir, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos, ou seja, fiz o que não devia fazer. Saul ofereceu holocausto, essa não era prerrogativa do rei, essa era a prerrogativa do sacerdote. E o texto continua, versículos 13 e 14, então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, você se precipitou e você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha o que ele diz agora: mas agora o seu reinado não subsistirá. Olha a gravidade. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já não lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. O que nós percebemos aqui? Que Saul, pressionado pelas circunstâncias, colocou o seu reinado, a sua descendência, enfim, em xeque diante do Senhor. Por quê? Porque ele foi precipitado. Calma, irmão, calma. Eclesiastes 8:5, um versículo que tem guiado a minha vida nesse tempo. Parte B: e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Eu vou repetir: o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Saul errou nas duas coisas, ele errou no tempo e no modo. Olha para a sua vida agora, olha para as decisões que você tem tomado, olha para as circunstâncias que estão gritando ao teu redor, seja no seu casamento, na sua vida espiritual, no seu ministério, na sua família, o que quer que seja. Eu te pergunto: você tem sido precipitado ou não? Você forçado pelas circunstâncias? Será que está inclinado a fazer A ou B? Está querendo seguir a direção de Deus ou não? Saul errou o tempo e o modo. A Bíblia traz um outro relato de alguém que errou o modo. Não errou o tempo, mas errou o modo. Em Números 20, o povo de Israel, que havia sido liberto do Egito, chega no lugar chega em uma região chamada Deserto de Zim. Ali não havia água para beber, então o povo se levanta contra Moisés, contra Arão, e eles começam a murmurar. E o texto nos mostra isso, Números 20, 3-5. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a esse deserto? Gente, os caras estavam presos no Egito. E aí Deus os liberta. E eles estão enfrentando um momento difícil, eles começam a reclamar com Deus. Por que que o Senhor nos trouxe até aqui?
para a gente morrer. A gente, os bichinhos, os pets. Não tinha pet, é só um... Versículo 5: e por que vocês nos tiraram do Egito? Para nos trazer a esse lugar horrível. Não há cereais, não há figos, não há vinhas, nem romãs, não tem sucrilhos, Yakult, não tem. O que mais? Todinho, Nutella, Monster, pastor Marcelo, Monster. Não tem mamãe para fazer um leitinho para dormir. Tirando essa parte que é brincadeira, nem água para beber. Então o texto continua, versículo 6. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo. Saíram da onde? Ah, tá. Saiu da pressão? Ah, legal. E foram para onde? Para a porta da tenda do encontro, para o lugar da presença de Deus, e se lançaram sobre o seu rosto, e ali a glória do Senhor lhes apareceu. No momento de pressão, irmão, sai do meio do povo, sai do burburinho, sai, e vai para a presença. Quer acertar o tempo e o modo? Vai para a presença. Então o Senhor disse a Moisés, versículo 8 agora: pegue o seu bordão, ó, junte o povo, ó a direção de Deus no lugar da presença aí, ó a direção de Deus no lugar da presença, e ajunte o povo, você, Arão, o seu irmão, e diante do povo falem a rocha, e ela dará água, assim vocês tirarão água da rocha e darão a beber à congregação. Então no lugar da presença ele recebeu direção, ele saiu do povo, saiu do fervo, saiu da pressão, foi para a presença. Jesus, o que eu faço agora? O que eu faço nesse momento de dificuldade na minha vida? O que eu faço nesse momento de pressão? Senhor, eu não quero ser conduzido pelas circunstâncias, fala comigo. Então Deus dá a direção, e Deus falou, vai lá, fala a rocha, vai trazer água para o povo. Só que Moisés não aguentou. Não aguentou. Versículos 9 a 11 nos ensina: então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este havia ordenado. Olha lá, começou bem. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés disse, aí você fala, agora ele vai falar a rocha, ou glória, Deus vai mover. Aí Moisés disse: escutem, rebeldes, você aí que está falando, você aí que quer todinho, Nutella, bife mal passado, você que quer isso, que é aquilo, será que teremos que fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Estressou, irmão, bugou, caiu Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os animais beberam. Eita glória, ó. Olha o cão aí, ó. Deus moveu, Deus liberou a água, mas Moisés desobedeceu a Deus, ele cedeu à pressão. Versículo 12 nos mostra: mas o Senhor disse a Moisés e Arão: por que vocês não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês me desobedeceram, vocês desonraram o meu nome, vocês não vão entrar na terra que eu prometi. Uau! Ele tirou o povo do Egito, foi um grande líder, mas em algum momento da sua história ele errou o modo. Isso é muito sério, irmãos. Saul colocou em xeque o seu reinado, Moisés colocou em xeque a promessa, porque ele errou o modo. Não se precipite. Qual é o tempo e o modo de você fazer aquilo que precisa ser feito na sua vida?
Vocês estão aqui ou não? Não se precipite. Pastor, me ajuda, me dá umas dicas práticas aí de como eu não me precipitar, como eu lidar com o momento de pressão, como agir em um momento de decisão. Vocês estão aqui ou não? 4 coisas para te ajudar. A primeira delas: cale as vozes externas e busque o maior número de informações. Cale as vozes externas. Cala. Busque o maior número de informações. Pensa, olha os fatos. Quero Bíblia, pastor. Vamos para a Bíblia. Provérbios 18, versículo 17. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que seu oponente começa a lhe fazer perguntas. Olha aí, que coisa. Cara que começa a falar, começa a expor, porque não sei o que. Aí você fala: pode ser minha vez agora? Posso falar? Sim. Desmantela tudo que o cara falou. Quem nunca aqui, você é líder de célula, líder de ministério, você nunca tomou partido por alguém, depois você se lascou, que você viu que o primeiro que falou estava errado, quem estava certo era o segundo? Ninguém nunca? Rapaz, vamos lá, deixa eu ver. Tua amiga chegou para você e falou: ai amiga, meu marido, ele é isso, ele é aquilo, ele é A, ele é B, ele é C, ele é D. Você fala: é verdade, o cara é um cara ruim, sem vergonha. Aí depois você sabe o lado do cara, você fala: rapaz, não é minha amiga que é o problema? Ou o inverso. Por isso que a Bíblia diz, Provérbios 18, 13: responder antes de ouvir é tolice e vergonha, irmão. Não passe vergonha. Olha para o irmão do seu lado: precipitado passa vergonha. Fala para ele: o precipitado passa vergonha. Respira, irmão. Respira. Quando Moisés foi nomear auxiliares, ele trouxe uma instrução muito interessante. Olha lá, Deuteronômio 1, versículo 17. Não sejam parciais no julgamento. Opa, ó que legal. Ele está ensinando os líderes, aqueles que ajudariam ele no governo do povo. E ele diz: não sejam parciais no julgamento, ouçam tanto o pequeno como o grande. Então ele está dizendo, para você não ser parcial, você precisa ouvir o pequeno e o grande. Você precisa ouvir um lado e o outro. Você precisa avaliar aqui e acolá. Você precisa ter fatos, ter dados para você tomar a decisão. Então às vezes quando alguém chegar para mim e fala: pastor, puxa, queria que você me ajudasse aí, eu estou numa fase, eu não sei, sei lá, se eu mudo de emprego, ou se eu, sei lá, mudo de país, o que eu faço? E primeiro, deixa eu esclarecer, eu não sou guru, irmão, tá bom? Vou falar com o pastor vai mexer na Bíblia assim, tipo uma bola de cristal, e vai ter todas as respostas. Mas a gente vai bater papo, às vezes eu vou dar minha opinião para você, e você vai avaliar e vai refletir. Cara, a opinião do pastor não ajudou em nada, tá bom, então você faz outra coisa. Mas às vezes a gente, irmão, eu faria isso no seu lugar, tal. E quando eu vou aconselhar alguém assim, eu pergunto: tá, mas se você fizer isso, o que é bom? Se eu fizer isso, é isso. E o outro lado? É aquilo. Então, eu ajudo a pessoa a analisar as coisas, a fazer isso, não ser parcial, a avaliar o todo. Então, irmão, em momento de pressão, em momento crucial de decisão, talvez você precisa tomar uma decisão amanhã, na sua empresa, você precisa tomar uma decisão, algo na sua casa, você precisa dar uma resposta para o teu chefe, eu não sei. Primeira dica de ouro aí: respira e avalia. Cala as vozes externas, cala às vezes talvez até as vozes internas, e analise.
Amém ou não? Segunda dica aí. Vocês estão gostando ou não? Então tá bom. Segunda dica. Vá para a palavra. Parece simples, mas não é tanto. Eu quero que você me escute. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Esse texto mostra, o salmista está deixando claro que a Bíblia ela é um guia. Só que em momentos de decisão, presta atenção aqui. A pergunta que você precisa fazer a si mesmo é: o que a palavra de Deus, como um todo, me orienta quanto a essa questão? O que a palavra de Deus como um todo me orienta? Por que eu te digo isso? Porque muitas vezes a pergunta que as pessoas fazem em momentos de decisão é: isso que eu estou fazendo fere a Bíblia ou não? Fere a palavra ou não? Você não deve fazer essa pergunta. Por quê, pastor? Porque talvez o que você quer fazer não fere a palavra, mas não é a plena vontade de Deus. Eu vou repetir. Em momentos de decisão, você não pode simplesmente olhar para a situação e falar assim: ai, isso que eu quero fazer fere a Bíblia? Às vezes não fere, às vezes não é errado, às vezes é até bom, mas não é o ótimo, não é o que Deus tem para você, não é o que Deus espera de você. Então peraí, o que a Bíblia diz como um todo? Pastor, não estou entendendo ainda. Vou te dar um exemplo. Divórcio, por exemplo. Aí o cara vai lá, Mateus 19, 9. E aí ele se apega na Bíblia. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Falando de outra maneira, há permissão bíblica para divórcio e novo casamento em caso de adultério. Aí o cara pega esse texto e fala: é isso aí, Deus está mandando divorciar. Essa é a direção bíblica. Não vou lutar pela família, vou sair fora e vou me divorciar. Eu não estou dizendo que é uma situação simples de ser resolvida, amém, amados? Só que você precisa ter o todo, avaliar o todo, entender o que Deus pensa. Vamos ver se é bom ter memória aí fotográfica. Eu falei Mateus 19, 9. Não basta, você não pode fazer um recorte bíblico, você precisa avaliar dentro de um com, você vai falar texto, tá? Dentro de um com, vamos para o contexto desse texto. Mateus 19 a partir do 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Está em aspas, que ele está voltando lá para o texto de Gênesis, tá? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Pastor, mas eu não era crente quando eu casei, Deus juntou. Ele está falando sobre a aliança do matrimônio, amém? Esse é o contexto. E os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Malaquias capítulo 2 versículo 16, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. O que eu estou tentando te dizer aqui de maneira prática? Quando você observa o todo, você para e avalia e diz assim: peraí, passei por uma crise no meu casamento, sofri adultério, mas meu marido, minha esposa está arrependido. O que eu faço? A Bíblia está dizendo: Deus odeia o divórcio.
A luta da igreja é sempre pela restauração familiar, é sempre pela restauração do casamento, é sempre para que a graça de Deus se manifeste nos lares, porque o divórcio não é a melhor saída, parece ser, mas não é. Então o que eu estou tentando te dizer? Quando você vai tomar uma decisão, olha para a palavra como um todo, não sai fazendo recorte bíblico, irmão. Não sai pegando o texto que vai validar aquilo que você quer fazer. Então a melhor escolha não é o que eu vou fazer fere a palavra, porque nesse contexto, rapaz do céu, o que está acontecendo? Eu tive um troço aqui. Jesus. Que eu estava falando do quê? Avalie o todo, porque se você pegar o versículo 9 de Mateus 19, você vai falar, essa decisão não fere a Bíblia. Eu te pergunto, qual é a vontade de Deus para você? Vou tomar uma água para dar tempo de você pensar. A Bíblia diz que eu posso fazer isso. Você deve fazer isso? Crê. Qual é a plena vontade de Deus? Por isso Paulo falou para Timóteo, 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Sabe o que é manejar bem? É fazer um corte reto. Esse era um termo usado, amados irmãos, na carpintaria, na alvenaria. Faça algo reto, certinho, retinho, não faz de qualquer jeito, faça bom uso. Ou seja, o que a Bíblia está nos ensinando é que manejar bem a palavra de Deus significa misericórdia, Jesus. Tratá-la, lê-la, interpretá-la com exatidão e não com manipulação. O que a Bíblia fala sobre o meu caso? O que a Bíblia como um todo me orienta? Eu não vou ser um manipulador. Eu vou manejar bem a palavra. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Vamos lá, aleluia, Deus é bom, aleluia. Então em momentos de decisão, não use a Bíblia para validar a sua vontade, mas entenda qual é a vontade de Deus para você e se molde a ela. Posso falar um pouco mais aqui sobre isso? Esse é o retrato exato da maneira que Satanás tentou Jesus no deserto. Satanás manipulou a Bíblia, irmão. Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, olha lá, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você está vendo o texto aqui, né? Põe na tela para mim aí, Salmo 91, 11 e 12. Salmos, olha lá. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Verso 12. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Naquela época não tinha o Novo Testamento. Satanás estava usando esse texto aqui. Aí Jesus, olha o que a Bíblia está falando, faz isso. Jesus manejava bem a palavra, então Jesus arrepiou com o cão. Versículo 7, também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. Deuteronômio 6,16, põe aí, vê se dá para pôr aí, Deuteronômio 6,16.
Não põe à prova o Senhor, seu Deus. O diabo tentou manipular Jesus com a Escritura, e Jesus mostrou o todo. Deixa eu te falar uma coisa, tome cuidado, não seja um manipulador das Escrituras para a sua própria vontade. De onde que você acha que a Bíblia diz, Paulo alertando sobre doutrina de demônios? É texto fora de contexto, é sem você avaliar o todo das Escrituras, e a gente fica se apegando em exceções, sem entender qual é a vontade plena de Deus. Então, no momento de decisão da sua vida, entenda o todo. Deus está falando com alguém aí, pelo amor de Deus. Terceira coisa, busque conselho. Busque conselho. Provérbios 15, 22. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros, há sucesso. A orientação bíblica, entenda, Provérbios é um livro de sabedoria, então são máximas que os sábios do povo de Deus entendiam. Então é como se você sentasse para tomar um cafezinho com vovó, com vovô, com uma pessoa experimentada, e falasse, meu filho, busca conselho. Então são máximas de sabedoria. Então ele está dizendo, busque conselhos, em momentos difíceis, busque conselhos. Contudo, olha o que o texto está falando, o que o texto nos comissiona é, buscar conselhos sábios. Aqui está o ponto. O X da questão nos conselhos é de quem você os toma, quem te aconselha. Busque conselho com pessoas sábias, é claro, às vezes você vai tomar uma decisão, cara, será que eu faço isso na minha empresa ou aquilo? E você às vezes vai conversar com alguém que fez o isso e fez o aquilo, fez as duas coisas, pontos de vista diferentes, para você tomar a sua decisão, e está tudo bem, está tudo certo. Você precisa de conselheiros, mais de um conselho, só que você precisa se aconselhar com sábios, e não com tolos, com pessoas comprometidas com a verdade, e com a vontade de Deus. Se não, irmãos, escute isso aqui, por favor, senão nós seremos como Roboão. Roboão, em vez de dar ouvidos a conselheiros sábios, ele preferiu dar ouvidos aos seus amigos insensatos. Isso está lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Então, qual que era o contexto aqui? A política de Salomão era uma política de trabalhos forçados e uma política de impostos excessivos. Então, o povo clama por misericórdia e por mudança a Roboão, filho de Salomão, que assumiu o reinado, que assumiu o governo. E diante desse clamor do povo, a resposta de Salomão foi: meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Era uma maneira metafórica dele dizer o seguinte: ei, se meu pai foi pesado com vocês, eu serei muito mais. Agora, sabe quem deu esse conselho para eles? Os amigos malucos e insensatos. Os sábios do povo falaram: Roboão, por favor, muda a rota, Roboão. E ele fez o inverso. Quem você está ouvindo em momentos de pressão? Quem você está ouvindo em momentos de decisão? Quem tem te ajudado a tomar decisões? Sábios ou tolos? Sabe qual foi o resultado? O que ocorreu após essa decisão de Roboão? A divisão do reino de Israel, irmão. A divisão do reino de Israel. Buscar conselhos é sábio. A pergunta é: quem tem te aconselhado? Você não pode ser como Roboão. Busque conselho na multidão de conselheiros da sabedoria. Muitas vezes você vai precisar de mais conselheiros, não de apenas um, dependendo da situação, mas você precisa
de pessoas sábias. E você precisa medir os conselhos à luz da palavra. E a direção do Espírito, ao testificar do Espírito no seu interior. Vocês estão aqui ou não? Quarta e última coisa. Seja direcionado pelo Espírito Santo. Escute, meu amado e minha amada. Não seja guiado por circunstâncias. Não seja guiado por pressão. Seja guiado pelo Espírito. 1 Coríntios 2,14, primeira carta de Paulo aos Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem. Ah, tá, então, a direção de Deus é discernida espiritualmente? Então ela é encontrada onde? No quartinho com Deus? Na oração? Sim. Pessoas espirituais discernem as coisas espiritualmente. Pessoas espirituais não fazem loucura. Nós somos guiados pela palavra, nós somos guiados pelo Espírito. Em momentos de decisão, você precisa calar as vozes que gritam na sua alma, e você precisa ir para a presença de Deus. Às vezes nós nos esquecemos do que Jesus disse em João 16,13, quando vier o Espírito da verdade, Ele vai nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo, Ele não vai falar por si mesmo, mas Ele vai dizer a nós tudo aquilo, estou parafraseando o texto, que está no coração do Pai. Ele nos revela todas as coisas. Lembra do texto de Romanos que nós lemos, Romanos 8,14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. A palavra grega aqui fala sobre seguir acompanhando alguém até algum lugar. Fala sobre conduzir alguém segurando com as mãos, levando até o destino final. O Espírito que te guia é aquele que te pega pela mão e te conduz por um caminho. Agora, esse caminho nem sempre é discernido com os olhos naturais, nem sempre é o caminho das circunstâncias, é o caminho da voz de Deus. O povo judeu esperava um Messias político, um Messias guerreiro. Jesus disse: ei, meu reino não é desse mundo. Um dia eu vou voltar e eu vou governar aqui, mas nessa primeira fase da minha vinda, o meu reino é espiritual. E às vezes a gente está lá, que Jesus arrebenta com Roma, vai lá Jesus. Aí você olha para o Messias na cruz, você fala: ih, não é isso que eu esperava. Os espirituais discernem as coisas espiritualmente. Irmão, eu vim aqui nessa noite para te dizer: não tome decisões precipitadas. O precipitado, ou como diz na Bíblia, o apressado come cru, irmão. Provérbios 75, versículo 93. Não está na Bíblia, estou brincando, tá? Pastor, falou. Está assim hoje, né? Então, não tome decisões precipitadas. Pastor, estou aqui orando, recebi uma proposta, tem uma situação aqui que eu preciso resolver, mas eu estou orando, Deus não fala nada. Já falei, Deus usa alguém. Tia do coque, a avó do coque, manda um anjo de cabelo vermelho, de asa verde. Deus! Aí parece que o Wi-Fi do céu desligou, irmão. Parece que a conta não foi paga. Você fala: Jesus, e agora? Deixa eu te falar, isso aqui é a última coisa que eu quero te ensinar. Enquanto o povo esteve no deserto por décadas, uma coluna de nuvem durante o dia os guiava e uma coluna de fogo durante a noite. Era a forma que o povo era guiado. Essa coluna era a representação da orientação de Deus, da presença de Deus,
e da orientação do Senhor. Como a direção do Espírito, por exemplo, como se fosse isso. Só que nós vemos algo interessante em alguns textos, como por exemplo no final de Êxodo, Êxodo 40, versículos 36 e 37. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante, em todas as suas jornadas. O tabernáculo era o lugar da presença de Deus. Então quando a nuvem se levantava desse lugar, o povo seguia adiante. Se a nuvem, porém, não se levantava, não se seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. Pastor, fala de um jeito claro que eu não estou entendendo. Se Deus fala para eu ir, eu vou. Se Deus não fala nada, eu não vou. O povo se movia quando a coluna, a nuvem, se levantava. E esse era um sinal visível da direção de Deus. Hoje você não tem uma coluna de fogo, ou uma nuvem, enfim, que segue você, você olha e fala, rapaz, cadê? Deixa eu abrir a janela aqui. Mas você tem o Espírito Santo. No livro de Números nós vemos isso também. Números 9 e 17, quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Muitos relatos da vitória, das vitórias do povo de Deus, era coisa maluca. Você falava, cara, não faz sentido nenhum eu fazer desse jeito. Fazia e dava certo. Ou não faz sentido nenhum eu permanecer aqui. Mas eles permaneciam porque Deus falou e Deus trazia vitória. Qual que é o segredo da vida cristã? Em resumo, para a gente fechar a mensagem, é você ser guiado pelo Espírito e pela palavra, você não se precipitar, irmão. Ou você acha que você é sábio o suficiente para tomar as melhores decisões da sua vida? Eu não sou, eu não confio em mim, e se eu fosse você, eu não confiaria em você também. Então, esse é o seu alimento, esse é o seu guia. Vai para a presença, irmão, não se precipita não. Estou pressionado, Ele é teu refúgio e fortaleza. Está difícil, segura na mão de Deus e vai, irmão. Você está me entendendo? Não se precipite. Amém? Você recebe essa palavra? Então dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia.